Meio-dia mais 30 minutos, olá, boa tarde. Hoje é sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024 e até 1h27 da tarde, eu, Vanessa Oliveira e o meu parceiro André Santos fazemos companhia para você, sintonizado na Rádio Canção Nova de São José dos Campos, a sua FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas, este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9, ou ainda nos ouvir pela internet, Canção Nova SJC. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. E deixa eu te perguntar uma coisa, você dorme bem ou não? É aquelas pessoas que têm dificuldade para pegar e até se manter no sono. Ou até dorme, mas acorda como se não tivesse dormido nada? Pois bem, minha gente, o sono ele desempenha um papel crucial na promoção da saúde. E eu tenho certeza que nos últimos anos você tem ouvido falar muito sobre esse assunto, sobre o sono, mas o sono de qualidade. Não basta apenas ter sono, a gente precisa ser restaurado por uma noite bem dormida. Estudos científicos a cada vez mais têm destacado que uma boa noite de sono está associada a diversos benefícios, incluindo, por exemplo, a melhoria na função cognitiva, o fortalecimento do sistema imunológico, regulação do humor e também o controle adequado do peso. E ignorar a importância do sono pode levar complicações sérias para a saúde ao longo de toda a vida. E hoje nós vamos conversar com uma especialista neste assunto, afinal, como a gente consegue cuidar da qualidade do nosso sono, porque é um investimento valioso para a nossa vida, para a nossa saúde. Quais as dicas? Por que será que a gente não está dormindo tão bem assim? Por que as pessoas têm reclamado tanto de insônia ou mesmo de dificuldade para permanecer no sono? Essas e outras questões nós vamos abordar com a nossa convidada de hoje e eu quero convidar você a estar conosco, interagindo, mandando a sua pergunta de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801. Não saia daí. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer a nossa convidada de hoje, vamos falar sobre a previsão do tempo. Aliás, a primeira sexta-feira deste mês que se iniciou, E, segundo a previsão do tempo, devemos ter aí tempo seco e calor. No Vale do Paraíba, nesta sexta-feira, segundo a previsão do tempo, o dia deve ser de sol com aumento de nebulosidade agora a partir da tarde, mas sem chance de chuva. Mínima de 11 e máxima de 25 graus em São José e também em Jacareí. No litoral norte e na Serra da Mantiqueira, as mesmas condições do vale. A sexta-feira deve ser de sol, sem chance de chuva, tempo segue seco. No litoral, máxima de 26 graus em Caraguá e Ilhabela e na Serra da Mantiqueira, mínima de 6, máxima de 20 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Muito bem, como eu disse, hoje vamos falar desse assunto que é muito importante, minha gente? O sono. Mas não é o qualquer sono, Sono a gente tem, a gente fala, tô com sono. Agora há pouco tava brincando com o André, Almoçamos aqui depois do almoço, nossa, tá aquele soninho, Mas é a importância do sono de qualidade. Isso é muito importante. E quem vai nos auxiliar no tema é ela que já é de casa, a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono, pós-doutorado em biociências aplicada ao sono, também doutorado em engenho biomédica aplicada aos distúrbios do sono, é multiprofissional em sono, tem certificação em odontologia do sono, residência clínica em dor orofacial, especialista em ortodontia, coordenadora do curso de capacitação em odontologia do sono do Instituto Velini, pesquisadora voluntária da Unesp, tem certificação em odontologia do sono, vice-presidente ainda da BROS? Desse ano até esse ano. Olha, e uma das autoras do livro Medicina Oral do Sono.
Sono, que é aí um livro que ficou conhecido internacionalmente, mas também mundialmente. Doutora Lilian, que alegria mais uma vez poder recebê-la. Boa tarde. Eu que agradeço o convite. Para mim é um prazer muito grande poder estar aqui com vocês sempre que for possível. Eu me sinto em casa, como você falou. Ah, que bom. E obrigada pelas suas palavras. Imagina. E doutora, hoje falar desse assunto, estou reforçando isso desde o início, que é falar sobre o sono, mas um sono de qualidade, porque existem diferenças, né? Existem diferenças. Isso é o que a gente mais ouve no consultório. Doutora, nossa, eu durmo 8 horas, eu durmo 7 horas e acordo mal, acordo cansado. Sim. Parece que eu não descansei. E isso é uma verdade, é uma realidade, porque você pode até dormir, fechar os olhos, porém, durante a noite a qualidade do seu sono não está adequada. Então você pode ter fragmentações do sono durante a noite, você pode ter ronco, você pode ter apneia, você pode ter pernas inquietas. Tudo isso vai fragmentar e disruptar o sono. Então, apesar da pessoa não perceber que ela muitas vezes roncou, muitas vezes teve micro despertares, ou seja, são momentos que duram 3 a 4 segundos, que o cérebro ele acorda rapidamente, você nem abre o olho, nem vê que isso aconteceu, mas o seu sono foi interrompido. E a gente precisa investigar qual é o motivo para esse sono não ter a qualidade que ele deveria. E, a partir do diagnóstico, então, a gente vai recomendar os tratamentos adequados. Olha só, e você que quiser participar conosco, o nosso WhatsApp liberado, 12 3019 8801, como é que anda aí o seu sono, né? O sono em casa, da família, né? Às vezes o seu sono tá bom, mas do esposo aí não tá te ajudando a ter uma boa noite de sono, ou vice-versa, né? Porque mulher também ronca, minha gente. Manda pra gente a sua pergunta aqui, a sua interação, porque será para nós uma alegria poder tirar as suas dúvidas. Agora, doutora Lilian, a gente já se conhece aí há alguns anos, né? E a senhora tem uma vasta experiência nesse assunto, que é a questão do sono. A senhora percebe que esse assunto, sono, as pessoas têm estado mais atento à importância disso ou não? As pessoas, ao mesmo tempo que elas sabem da importância, elas ainda se deixam dominar aí pelos estímulos, sejam eles aí pelo celular ou pela correria, pelo estresse. Aí nós temos as duas situações, né? O sono realmente ficou muito mais difundido, a necessidade de se ter um bom sono, uma qualidade de sono, foi muito difundida, principalmente na época da pandemia, né? Então nós vimos as consequências de um sono de baixa qualidade. Sim. Ou de não ter nem o sono, como no caso das insônias, que aumentaram demais. Então você reduziu muito a quantidade, o número de horas que as pessoas dormem com a insônia. Então as pessoas sim, ficaram muito mais atentas. Hoje o sono, a importância do sono, as doenças do sono são mais conhecidas. E por outro lado, isso que você comentou também é verdade. As pessoas sabem, muitas, né? Não todas, porque muitas vezes aumentou muito a procura no consultório para tratar, para buscar, para saber por que não dorme bem, o que eu posso fazer para melhorar, porque é isso que você falou no início. Um sono de má qualidade não é só aquela sensação de não dormir bem, de acordar sonolento, cansado de manhã. Você tem um prejuízo direto no seu corpo físico, mental e emocional. Então, se você não dorme bem, você está aberto para depressão, ansiedade, aumento de peso, problemas cardíacos, diabetes, outros problemas metabólicos, né? Outras doenças psiquiátricas, né? Tipo Alzheimer. Hoje nós sabemos que quem tem apneia do sono tem 5 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. E o Parkinson também, você favorece o desenvolvimento na presença da apneia, né? Aumenta o risco, vamos dizer assim. E para aquelas pessoas que já têm algum tipo de demência, principalmente no Alzheimer, você vê que a presença da apneia acelera essa evolução. Então, e fora a parte profissional, né, Vanessa? Então, sim, quem dorme mal pode não ter doença física, pode ainda não apresentar nenhuma alteração, porém, ela já tem as consequências profissionais, que é perda de prazo, desatenção, queda da produtividade, erra mais. Com isso, você aumenta a sua exposição como profissional de forma negativa. Com certeza. Então, assim, hoje a gente sabe que as pessoas, ao mesmo tempo que buscam, algumas pessoas sabem disso, porém, é o que você falou, se deixam levar pela falta de rotina, não busca realmente fazer, se comprometer em mudar hábitos, que tudo isso é fundamental para a gente ter um sono de qualidade. Então, lembrem bem disso, né, nossos queridos ouvintes. Para você ter um sono de qualidade, você precisa ter uma vigília adequada, de Sim. rotina. E se você quer ter uma vigília saudável e produtiva, você precisa ter um sono de qualidade. Então, é um círculo
que se você interromper qualquer uma dessas fases, você vai acabar ficando doente em vários níveis e também se prejudicando de forma pessoal e profissional. E é tão interessante a gente pensar nessa análise, né, doutora Lilian? Porque assim, às vezes a pessoa pode falar assim, não, mas essa noite eu não dormi bem. E a gente pode fazer essa autoanálise no nosso dia a dia. Você não dorme bem uma noite, né? A gente no outro dia, você tá ali cansado, mas você vai. Mas isso constantemente, essa conta chega e chega bem alta, né? Chega, porque assim, uma coisa que o nosso corpo tem uma capacidade muito grande é de adaptação. Então você começa, hoje eu dormi mal. Aí amanhã eu dormi mal, só que você que nem disse, você vai levando o dia, você vai empurrando com a barriga. E o seu organismo, ele começa a se acostumar com aquela situação. Então você acaba não percebendo que você está numa situação perniciosa, perigosa, que você está colocando a sua saúde e até a sua vida em risco. Com certeza. Então você só vai perceber que você está dormindo mal, que aquilo te prejudicou muito quando você começa a buscar o tratamento e realmente começa a tratar. Então, por isso que é tão importante, né, a família. Quando um tá vendo que o outro tá roncando, tá tendo apneia, tá tendo insônia, ou tá ouvindo demais o irmão ou o parente ranger demais, tem que buscar tratamento, porque tudo isso são distúrbios do sono que vão afetar a qualidade do seu sono. Não existe uma única doença igual, nós temos 80 distúrbios do sono. Então o paciente precisa buscar o tratamento na medida em que ele percebe que aquilo não está adequado para a sua saúde. Ele tem que entender que tem que ter um sono de qualidade. Todos nós precisamos estar atentos para isso. Vamos fugir dessa cilada que é a acomodação, né? Sim. E infelizmente nosso organismo permite isso. Você fala, mas eu tô bem, eu consigo acordar e trabalhar. Aí passa um ano, mas eu tô bem. Só que ele não percebe que ele está deteriorando a sua própria saúde. Isso é muito grave, porque é uma cilada grande. Então, e essa história, né, que a gente vive hoje em dia, que todo mundo dá conta de tudo, né? Não, eu dou conta, né? Você pode achar que dá conta, mas você perguntou isso pro seu organismo, né? Exatamente. Então, é tão interessante isso. E até eu gosto muito quando a gente fala sobre esse assunto, eu gosto muito da parte, né, que a senhora fala sobre a real função, né? Como é que é a função do sono no nosso organismo, né? Quando a gente dorme, o que acontece ali dentro? Pra gente ter essa dimensão, né, doutora? Olha, vamos começar do seguinte princípio. O dia tem 24 horas e geralmente nós dormimos 1/3 desse período, correto? Sim. Em média 7, 8 horas, alguns 6. Então, se o sono não fosse importante, não estaria ocupando 1/3 do nossos dias, da nossa vida. Vamos dizer assim, já começa por aí. Então, se a gente entende isso, que é importante dormir, e principalmente o que acontece durante o sono, a gente vai correr atrás da nossa saúde. Então, é durante o sono que a gente vai restaurar todo aquele gasto físico, energético e mental que eu tive durante a vigília. Então, durante o dia, você gastou energia, gastou neurotransmissores, fibras musculares, células de defesa, para você estar bem aqui trabalhando, para você manter sua postura, para você ter o raciocínio, para você poder falar na hora certa, fazer as perguntas, entender o que você está recebendo de resposta. Sim. Então, tudo isso é fundamental para que você tenha essa restauração durante o sono. Então, nós temos durante o sono a restauração da parte física e a restauração da parte cognitiva. Como que isso trabalha? Durante o sono, então, ele é feito de ciclos. Então, uma pessoa que dorme em torno de 7, 8 horas, ela vai ter em torno de 4, 5 ciclos de sono por noite. E o que é um ciclo? É a passagem dos 4 tipos de sono, como se fosse um círculo, que você vai cumprir essa sequência. Então, você tem o sono 1, você tem a fase 2, aí você tem a 3, que é o sono profundo, que é nessa fase que você restaura a parte física. Então, tudo que você gastou de hormônios, de neurotransmissores, de células de defesa, fibras musculares, cabelo, pele, tudo é reposto nessa fase do sono. O que ficou velho e o que foi gasto vai ser reposto para ter a mesma quantidade necessária para você ter uma vigília adequada no dia seguinte. E no sono REM, que é aquele sono que todo mundo conhece, que é onde você sonha, que é onde você realmente sedimenta a memória, você aprende, que você tem as melhoras cognitivas, essa parte então restaura a nossa parte mental do nosso corpo. Então, se você não tem essa sequência dos sonos, você acaba ficando em defasagem da sua restauração. Só para a gente ter uma noção,
Na fase profunda do sono 3, existe um sistema no cérebro que chama sistema linfático. Vocês que estão nos ouvindo já ouviram falar do sistema linfático, Sim. das linfas que vão carregando, né, no nosso corpo, vão fazendo a limpeza. Isso também é a nossa proteção contra bactérias, contra agressões, né, bactérias, vírus. E no nosso cérebro, o lixo celular, da mesma forma que a nossa linfa limpa, né, nossa circulação, nosso corpo, do lixo celular do corpo, existe um sistema só para o cérebro. Olha só. Que chama sistema linfático. E esse sistema linfático, ele vai trabalhar que horas? Só no sono 3, no sono profundo. Então, por isso que a gente sabe que quem dorme pouco, quem tem apneia, quem tem insônia, tem menos sono. Se você tem menos sono, você vai ter menos sono 3 e vai ter menos limpeza do lixo celular. E isso favorece acúmulo de placas amiloides, que é um dos fatores do Alzheimer. Muito sério isso, Seríssimo. Então a gente e para outras coisas, né? Só tô te dando um exemplo. Sim. Então é no sono 3 que a gente tem a limpeza do lixo celular do cérebro. Isso é fundamental pra gente ter a saúde por completo, porque sem isso nós não temos restauração de várias coisas. E é durante o sono que nós restauramos fibra muscular. Quem tem dor crônica, que tem uma fibromialgia, Sim. que tem dor crônica de ATM, de face, não dorme bem, o que acontece? Durante a noite essas fibras não são repostas. Você não tem a liberação na quantidade correta para um adulto do hormônio GH, que na criança é responsável pelo crescimento, mas para nós adultos ele é responsável pela restauração das fibras musculares, redução da dor. Então, se você não tem, e produção também durante o sono, produção da serotonina, que ajuda muito no controle descendente da dor. Então, se você que tem dor crônica dorme mal, dificilmente você vai conseguir um tratamento 100% só fazendo um tratamento durante o dia. Porque se você não cuida do seu sono, tudo que você faz de tratamento, uma suplementação vitamínica, um tratamento de dor, um tratamento ortodôntico que você precisa de ter movimentação óssea para o dente andar. Se você não tem um sono de qualidade, você está impactando em todos os tratamentos, diversos tratamentos na vigília, que você vai estar fazendo com que esse tratamento seja um resultado menor do que ele poderia ter, ou mais lento do que ele poderia ter. Então, gente, olha como o sono é importante. Nossa, demais. Recuperação pós-cirúrgica, pós qualquer trauma. Se você não dorme bem, você não tem produção óssea adequada, colágeno adequado. Tá tudo em defasagem. E até interessante, né, quando a gente tem uma criança ali, né, os profissionais sempre falam, é importante a criança dormir bem, porque é ali que ele desenvolve, Isso é ali mesmo. que ele cresce. Isso dá também uma real dimensão da gente compreender como é importante, né? Super importante. Na criança o GH é o hormônio do crescimento. Sim. Então, na criança ele vai agir no crescimento. Precisa Olha só. dormir. A criança que não dorme, ela não aprende, né, Vanessa? Tem Sim. trabalhos mostrando isso. É verdade. Em que eles pegaram 2 grupos de crianças, né, pré-escolar, ensinaram a fazer um joguinho e depois foram almoçar e um grupo dormiu a sonequinha, que toda criança nessa idade precisa ter, é obrigatório ter essa soneca para complementar o sono, e outro grupo não dormiu. E depois que eles acordaram da soneca, não deixaram aquele grupo dormir e fizeram de novo o exercício, aquele joguinho. As crianças que dormiram lembraram certinho como fazer. Meu Deus. Erraram muito menos. E as crianças que não dormiram erraram muito, ou seja, não aprenderam. Então, assim, a parte cognitiva da criança está relacionada muito com o sono. Então, tem que ter regra, tem que ter rotina da criança. E fora o comportamento, né? Que a criança fica hiperativa, não aprende, fica distraída, começa a ter alteração comportamental, acaba tendo confusão, né, com diagnóstico de TDAH. Sim. Muita criança hoje tomando Ritalina, porque acha que é TDAH, mas muitas delas, quando trata o ronco e a apneia, elas melhoram o comportamento. Então, sempre é importante ter esse olhar também. Não esquecer de avaliar esse sono. Com certeza. E é fantástico, né, doutora Lilian, falando sobre esse trabalho, né, do nosso corpo aí. E é a gente colocar, né, realmente, como ela disse aí, o dia tem 24 horas, nós precisamos deixar esse horário. Eu falo que Deus é perfeito, Ele pensou em tudo, né? Durante o dia a gente trabalha, faz as nossas atividades, mas chega um momento que o nosso corpo vai fazer isso por nós, né? E a gente tem que apenas permitir que isso aconteça, Falou né? tudo. Vanessa, a gente tem que permitir, priorizar. Sim.
Sim, né? sim. A nossa saúde e o nosso sono. São tantas as prioridades, né? Exato. Se você não priorizar seu sono, lembra que você não vai ter condições de render mais. Você não vai ter, com o tempo você vai ver que isso vai ficando cada vez mais difícil. Você vai vendo só a queda de produtividade em todos os sentidos. E infelizmente, gente, hoje, com toda essa informação, assim, eu não vou falar burrice, mas é uma falta de amor muito grande próprio por si, né? Amor no seu corpo que Deus nos deu. Ele deu um santuário pra gente cuidar. A gente tem obrigação de cuidar do nosso corpo. A gente recebeu um corpo com saúde, perfeito. Se a gente talvez tenha, aqueles que tiveram algum problema, tem como cuidar, né? Hoje a gente tem saúde, conhecimentos médicos para isso, mas nós temos que cuidar do corpo. Se nós recebemos ele bem, nós temos que manter ele assim a vida inteira. Ele é nosso santuário, né? É sagrado. Então a gente não pode usar o nosso corpo como nós, assim, largar a nossa saúde para o lado, como a gente está vendo hoje, tanta gente fazer sempre para depois, só fica preocupado com o material não cuida, né, de você fazer uma ginástica, dormir bem, fazer uma alimentação adequada, é um conjunto de coisas. Com certeza. A saúde são todos esses tripés. E é que a gente falou lá no início, né? Uma hora a conta chega, vai chegar. Minha gente, ela vai chegar, né? A gente sempre diz aí que a questão do sono, né? Ela tem sido algo que muitas pessoas têm falado sobre isso, né? Uhum. E assim como a atividade física e a alimentação, que hoje em dia qualquer profissional que você vai, é uma das primeiras questões abordadas, né? Você dorme bem, você se alimenta bem, você faz atividade, porque hoje já se entendeu que realmente é um conjunto, exato, né? É um trabalho multidisciplinar, porque se um não tiver na conformidade com o outro, não vai ter resultado, muito né? difícil. Medicações, a gente vê estudos comprovando que medicações às vezes não faz o efeito necessário por conta da falta de uma alimentação adequada, de um sono adequado, não é? É isso mesmo. É um conjunto, são tripés que nós temos que entender que tem que ser respeitados para que a gente tenha uma vida saudável de corpo, mente e emocional. Sim. Tem pergunta aqui, André, tem um áudio? Vamos ouvir a dona Lourdes Galdino, lá de Jacareí. Oi, dona Lourdes, boa tarde. Boa tarde, Vanessa, boa tarde, doutora. Vanessa do céu, graças a Deus eu durmo bastante, eu tenho que dormir 8 horas. Se eu não dormir 8 horas, eu fico morrendo de sono. Isso mesmo. Comigo acontece muita coisa, viu? Aí um dia eu dormi, o ano passado, estava muito cansada indo para o Seco de Jericó na Canção Nova. Então, e fazendo os serviços de casa, resolvendo coisa de médico, tudo. Eu dormi dentro do Dutra. Quando eu entro dentro do ônibus, eu durmo, menina do céu. Pra você ver o quanto que eu durmo, hein? Nossa, Graças a Deus, esse negócio de sono, eu não tenho falta de sono. Aí eu dormi no Dutra, passou da JB, eu fui embora. Quando eu acordei, assim, abri o olho, já tava chegando em São José novamente. Olha só. Ai, meu Deus do céu, corri o motorista, falei pra ele falou, não, acontece, eu acho que ele pensou que eu tava trabalhando em São José, né? Cansada. Aí ele falou, só nós chegamos na rodoviária agora, você desce, depois passa o cartão novamente. E nós vem, menina, isso era o último ônibus, sabe? E o último ônibus que tinha aqui também para me pegar. Nossa, nesse dia eu passei um apuro. mas graças a Deus eu durmo bastante, viu? Graças a Deus. A gente percebeu, dona Falta de sono eu não tenho, tem falta de dinheiro, viu? Isso aí, um monte de gente, tá tudo certo. Um abraço, Vanessa, um abraço, doutora. Temos que brincar, né? Com certeza. Bom final de semana para todos. É a Lourdes Galdino de Jacareí. Obrigada. Beleza, gente. Agora eu vou puxar um gancho aqui, a dona Lourdes. Eu vou puxar outro, vamos ver se você vai puxar o mesmo que eu. Essa alegria toda da dona Lourdes, o humor tem relação com o nosso sono? Lógico que tem. O sono, gente, quem dorme mal, quem tem insônia, a pessoa tem um humor muito mais cético, né? Sim. É mais carrancudo, é menos alegre, às é menos vezes nem porque feliz. ela quer não aquilo, é, né? nem porque ela nem percebe, na verdade, que ela tá tão cansada, ela tá tão assim, que a pessoa não percebe o quanto que ela vai deteriorando, né? Por isso que eu falei, os relacionamentos também são prejudicados. Sim. Agora, é importante isso que ela falou. Ela falou, eu preciso dormir 8 horas. Isso é importante, gente, por quê? Não é todo mundo que tem a mesma necessidade de horas de sono. Isso que eu ia perguntar, né? Como é que eu sei a quantidade de horas que eu preciso descansar, dormir aí? Vamos lembrar assim, a maioria da população precisa de 7, 8 horas. Tem uma pequena parcela que são pequenos dormidores que
dormem menos de 6 horas e estão bem. Tem gente que tem isso. Que tem isso, que acorda bem com 5 horas de sono, acorda ótimo, saltitante, pulando. E tem pessoas que precisam de 9 ou mais horas de sono para poder ficar bem, né? Então são parcelas pequenas, que são os grandes dormidores e os pequenos. E como que eu vou saber? É simples, é que nem todo mundo consegue fazer. Mas assim, se você tivesse a oportunidade de você tirar tipo um mês de férias, um pouco mais, e não pôr despertador, e você dormir e acordar, lógico, né, com a sua rotina, dormir sempre no mesmo horário e deixar acordar sem o seu despertador da sua rotina de trabalho, no começo, você vai até acordar naquele horário que você põe o despertador, porque nós estamos condicionados. Mas depois de uns 15, 20 dias, se você pudesse, você vai perceber que se você te precisar de mais horas, você vai acordar um pouquinho depois. Vai mudando o horário. Vai mudando o horário. E aí você acorda bem. Até que chega um momento em que você não passa mais daquele horário. Porque seu corpo falou, agora é o tanto que eu preciso, chega, vamos acordar. Então, isso seria a forma melhor, que é difícil para todo mundo, sim, mas é pra gente saber o quanto de horas você precisa. Agora, uma pessoa que precisaria de 8 horas e ela dorme tarde e tem que trabalhar, tem hora para acordar, dorme 6, 7 horas, ela vai estar sempre cansada. Se ela não tem apneia, se ela não tem insônia, se ela não tem ronco, se ela não tem nenhum distúrbio do sono e ela percebe, nossa, puxa, eu precisava mais um pouco. Então a gente já vê naquele indivíduo que ele dorme menos do que ele precisava. Agora, nem sempre é fácil, porque muitas vezes as pessoas têm distúrbio do sono. E aí acaba mascarando isso. Porque a apneia do sono, ela dá muita sonolência. Então, assim, muitas vezes o paciente fala, doutor, eu durmo super bem, nossa, eu encosto em qualquer lugar e durmo. Aí você já fica alerta, porque isso também não é normal. Ah, você encostar em qualquer... Dona Lourdes, no ônibus... Mas ela falou que foi um período do cerco de Jericó, que ela estava fazendo o quê? Tudo junto, ela tinha que ir pro cerco, ela tinha que fazer as coisas em casa, estava correndo. Então, provavelmente, naquele período, ela estava cansada. Ah, então tem diferença. Tem diferença, que é que nem quando você vai fazer uma prova. Você não tem insônia, mas naquela semana, você sabe que tem uma prova, você vai talvez ficar sem dormir 2, 3 dias antes, não vai? Sim. E aí você não vai acordar cansada, porque você ficava olhando lá, meu Deus, eu não dormi, o relógio vai bater. Com certeza. E aí você vai acordar cansado. Nossa, meu Deus, não dormi nada. Mas isso é uma coisa pontual, né? Então, eu entendi que o dela foi pontual. Que ela até pôs a situação, né? Que aconteceu isso nessa situação. Agora aquela pessoa, né? Que a vida dela é assim, né? A rotina dela, todo dia é assim. Ai, doutora, eu encosto e durmo. Eu tô assistindo televisão. Começou, eu durmo. Tô no ônibus, durmo. Tô na sala de espera, durmo. Aí você já acende uma luzinha, que provavelmente ele tem um distúrbio do sono. Ele pode ter ronco, pode ter apneia. E uma coisa que é muito importante, que a gente vê que cresceu e aumentou demais, né? E que gera fragmentação, mesmo que você não tenha ronco, apneia, mas você acorda cansado, é o bruxismo. Então, muitas vezes você não tem ronco, você não tem apneia. Mas, se você tem bruxismo do sono, você fragmenta seu sono à noite e aquilo faz com que seu sono não seja reparador. Você acorda cansado, acorda achando que aquilo não foi restaurador e tem que ser investigado também. Olha só, hoje nós estamos conversando sobre a importância do sono de qualidade. Quem nos auxilia é a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente vai voltar com esse assunto, com as suas perguntas, 12 30 19 8801, como é que tem sido as suas noites de sono, tem acordado cansado, já descobriu aí quanto tempo você precisa dormir, isso tem te restaurado, tem tido algum problema? Manda pra gente a sua pergunta, depois do intervalo a gente volta com esse bate-papo especial aqui. Muito bem, 1h mais 2 minutos. Estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje, sexta-feira, dia 2 de agosto de 2024. Começando mais um mês e hoje a gente traz esse assunto, a importância do sono de qualidade, minha gente, né? Que tal você colocar isso como uma meta na sua vida para este mês de agosto, né? Que está se iniciando aí. Cuidar um pouco mais do seu sono, mas da qualidade do seu sono, né? Cuidar da sua saúde, porque a gente sabe que os impactos, né? Positivos e negativos, eles vêm, né?
seja aí porque você está cuidando ou porque você não está cuidando. Quem nos auxilia no tema é a doutora Lilian Gianazzi, ela que é especialista em odontologia do sono, falando sobre esse assunto. Doutora Lilian, a gente foi para o intervalo e a senhora comentava em relação à questão da apneia, também do bruxismo, né? E aí, acredito que muitos ouvintes devam estar perguntando, mas doutora, como é que eu faço para saber, então, né? Se eu tenho algum distúrbio, como é que está a minha noite de sono, né? Porque assim, eu durmo, percebo que às vezes eu tô um pouco cansada, mas assim, tá tudo certo. Mas é importante a pessoa, mesmo não tendo essa dificuldade, procurar saber, se informar, ter essa certeza? Muito importante. Então, assim, se você percebe que você está cansado, às vezes está dormindo em qualquer lugar, se o seu parceiro já falou, nossa, você está roncando, você está me incomodando, ou se ele está ouvindo, né, você ranger o dente, você se bater demais durante o sono, vale a pena, sim, deve procurar fazer o exame de diagnóstico. Qual que é o exame de diagnóstico? Hoje nós temos opções. Nós temos a polissonografia, que é aquele exame que você vai para a clínica, dorme lá. Então você vai ter uma avaliação completa do sono. Não só para ronco e apneia, mas você vai ter avaliação de pernas inquietas, como que está o batimento cardíaco, como que estão as fases do sono, para saber se a pessoa realmente está cumprindo aquelas fases que nós comentamos, sim, dentro da quantidade correta. E hoje a gente tem, depois na época da pandemia, facilitou muito o diagnóstico hoje através da oximetria noturna, que é um oxímetro digital que você pede para o paciente dormir com ele e ele registra a noite inteira quantas vezes seu oxigênio cai abaixo do normal e grava o ronco. Então, muitas vezes, para um exame rápido e que o paciente, para a gente avaliar se ele tem apneia e ronco, esse exame ele leva para casa, faz na casa dele e no dia seguinte a gente já tem o retorno, já tem o resultado. Então, a gente, dependendo do que o paciente se queixa, a gente tem opções de diagnóstico que a gente pode fazer com mais conforto para o paciente. Então é importante, porque muitas vezes você acha que você não tem nada, quando chega o exame, tá lá a causa do seu cansaço, porque você tá ficando doente muito fácil, tá sempre gripado, demora para tratar e para sarar, né? Por que você tá com mais dor? Então hoje a gente sabe da relação entre ronco-apneia, dor crônica, ou seja, qualidade de sono ruim, mesmo que eu não tenha ronco-apneia, mas eu posso ter bruxismo, eu posso ter insônia, posso dormir pouco e eu tenho dor crônica associada com isso. Hoje a gente sabe da relação entre bruxismo e apneia do sono. Então a apneia do sono, existe uma associação. Então quem tem apneia do sono provavelmente tem bruxismo, pode aumentar esse bruxismo, piorar em alguns casos. Refluxo gastroesofágico, então quem tem apneia, quem tem bruxismo, geralmente está associado com refluxo gastroesofágico. Tudo isso o dentista do sono, que é especialista, que tem esse conhecimento mais profundo, ele consegue identificar, pelo menos suspeitar isso no paciente e encaminhar esse paciente para os diagnósticos. Olha que bênção que um profissional bem formado consegue trazer de melhorias para a vida daquele paciente quando ele sabe aonde procurar os problemas, e na maioria das vezes a gente tem resposta positiva para isso. Então a associação entre ronco, bruxismo, apneia e refluxo gastroesofágico é muito estreita e a gente precisa investigar. É mandatório que o profissional da saúde tenha sugira pelo menos essas avaliações. Ele não precisa ser um especialista em sono, mas ele tem que saber que isso existe e que ele pode pedir exames para que isso seja avaliado. E hoje a gente trata muito dor crônica no consultório, né? Porque aumentou demais. Verdade. DTM, dor de cabeça, dor na face, né? Por conta do bruxismo ter aumentado demais, muitas vezes o bruxismo acaba sendo um gatilho para dores orofaciais, né? E a bruxismo até, para quem está acompanhando, aquele ranger é dos o ranger dentes, né? ou apertar. Ou apertar. Durante o sono, ou também você encostar dentes, movimentar a mandíbula na vigília, tendo contato dental ou não. Porque hoje o bruxismo em vigília não é só encostar dente. É você também fazer movimentos repetitivos ali com a mandíbula e que causa cansaço e estresse muscular. Acorda às vezes com aquela dor, exatamente. Né? Então, isso hoje está muito... Você vai tratar dor no paciente, não precisa ser dentista, mas um profissional que trate dor, que vai tratar uma fibromialgia, que vai tratar uma dor de lombar, uma dor cervical. Se ele não investigar o sono e aquele paciente, na maioria das vezes, tem um sono ruim, seja por dormir pouco ou seja por algum distúrbio do sono, se você não trata o sono, o seu resultado terapêutico vai ser menor, porque ele não tem condição celular,
Ou seja, a gente tem que pensar do micro para o macro. Se eu não durmo bem, eu não regenero a partir das minhas células, sistemas, órgãos, tecidos. Então eu não consigo aproveitar aquele tratamento porque meu corpo não está conseguindo se restaurar. Então ele não consegue abraçar o tratamento que se oferece para ele, seja qual for. Então hoje a gente não imagina em você tratando dor de qualquer tipo, em qualquer área, sem investigar o sono. Isso é fundamental. Geralmente, quando o paciente tem dor crônica e você investiga o sono, ele tem, na maioria das vezes, um distúrbio de sono. Olha só, o Carlos Alberto, olá, boa tarde. Gostaria de saber se pessoas que roncam têm maior chance de desenvolver problema cardíaco. Vi uma pesquisa falando sobre isso, achei muito interessante. Tem sim. Agora no congresso, o que a gente sabe? Já há muitos anos, o ronco, sem apneia, ele já é um fator de risco altíssimo para aterosclerose de carótida. Então o ronco, já desde 2008, saíram artigos mostrando isso. Hoje, a gente sabe que o ronco sozinho, ele também pode abrir porta para outras doenças cardiovasculares. Olha só. Então, o ronco não é brincadeira, o ronco não é motivo de chacota, ele é uma doença, tá listado lá nos distúrbios do sono, é considerado como a apneia do sono uma doença crônica e só aumenta com a idade. E se você não trata o ronco no início, ele vira uma apneia, que é a falta ali, né, fechamento da garganta de forma repetitiva, reduz o oxigênio. Você reduzindo o aporte de oxigênio durante a noite, você não tem a restauração celular, porque lembrem que o oxigênio é o combustível das células. Se você joga menos combustível, sim, ela produz menos. É igual um carro, você vai andar até um ponto, acabou a gasolina, acabou. Por isso que a apneia do sono, ela abre porta para doenças que podem ser fatais, um infarto, um derrame, né? Então a gente precisa estar atento, sim. E o ronco sozinho, respondendo a ele, já é um problema, sim, de saúde sistêmica. Já pode causar doenças sistêmicas. Com certeza. A Gorete, ela manda aqui, boa tarde. Gostaria de saber, doutora, durmo a noite toda, mas mesmo assim acordo muito cansada. Fiz alguns exames recentemente e todos deram baixa em vitaminas. Estou fazendo suplementação e já percebi uma melhora. Existe alguma relação do sono com a questão das nossas vitaminas ou mesmo da imunidade? De um tempo para cá tenho andado muito doente. Olha que interessante. É o que nós conversamos, né? Você tem que estar atento para a sua alimentação, você tem que estar atento para esporte, você tem que estar atento para o sono. Você está suplementando as vitaminas, se o médico já identificou, ótimo, tem que suplementar, mas você precisa investigar o sono. Por quê? Como nós acabamos de dizer, se você tem um sono ruim, um sono de baixa qualidade, acorda cansado, suplementa as vitaminas. Não é só isso, você vai melhorar uma parte, mas se você não tem um sono restaurador, você pode estar suplementando, mas também não vai ter o benefício de 100% se você não tem um sono adequado. Porque a restauração, e principalmente a imunidade, ela é determinada no sono também. Não é só com vitamina. Então você tem que ter o conjunto, como nós falamos. Sim. Vale a pena você investigar o seu sono, porque não é normal você dormir e acordar cansado. Nós falamos isso aqui desde o começo hoje, né? Então se você dorme e acorda cansado, é porque seu sono não está suprindo a sua necessidade. Por que não está suprindo? O que está acontecendo? Várias coisas podem estar acontecendo. Então você precisa fazer um diagnóstico. Nós acabamos de falar. Um sono que não tem qualidade, ele pode ser causado por quê? Por ronco, por apneia, por insônia, por bruxismo ou simplesmente por você não ter rotina e dormir menos do que você deveria. Então se você dá menos oportunidade para o seu cérebro restaurar o seu corpo, você vai ter um prejuízo aí de saúde e de restauração, né? Tudo que você está fazendo, gastando, investindo, você talvez não tenha um retorno 100% se o seu sono estiver em desacordo com o que deveria ser o saudável. Então não estou dizendo que você tem um problema, mas você tem que investigar para saber se tem. E se tiver, tem que tratar. Com certeza. A senhora falando sobre essa questão de investir, doutora Lilian, tenho certeza que muitas pessoas já devem ter questionado a senhora, mas doutora, eu não estava dormindo bem, eu troquei o colchão, eu troquei o travesseiro, eu troquei a fronha, eu fiz isso no quarto, eu instalei...
as pessoas, elas às vezes se preocupam mais com essas questões e quando na verdade às vezes isso nem é tão importante assim. Isso mesmo, é bem isso. Não adianta você trocar o colchão, trocar o travesseiro e você não tratar o ronco, não tratar a apneia, não tratar o bruxismo, né? Ter insônia e não buscar um tratamento. Sim. Ou você, que nem a gente estava comentando aqui, né? Você pode não ter nenhum distúrbio do sono, mas você dorme menos do que você deveria. Vamos fazer um exemplo? Estava comentando com a Vanessa aqui. Todo celular tem um dispositivo, um aplicativo, né, ou um lugarzinho ali que você, né? Uma função que você pode pôr lá, horário de dormir. Então você escolhe o horário que você precisa dormir e ele vai cantar uma musiquinha. O meu parece uma musiquinha de ninar, né? Todo dia naquele horário, 10h30, ele canta uma musiquinha, um refrãozinho. E você para, então, se você tiver já feito, né, todo o seu preparo, caso você esteja ali lendo um livro ou vendo às vezes alguma coisa muito sutil na televisão, você para o que você está fazendo e vai dormir, né? Então as pessoas preferem ficar assistindo, eu vou dormir daqui a pouco, prefere assistir 3 capítulos de série e comer o horário do seu sono do que você dormir na hora certa e ter o seu sono na quantidade correta. Então, assim, a gente precisa pôr prioridade. O seu sono tem que ser prioridade. Com certeza. A Maria das Dores mandou aqui. Boa tarde. Gostaria de saber, o meu neto tem 5 anos e ele acorda com a cama toda revirada. Quando ele dorme em casa, percebo que ele dorme a noite toda, mas às vezes acorda bem mal-humorado. Doutora, criança pode ter esses distúrbios? Pode, muitos têm, né? Olha só. Então, o que acontece? A criança é um pouco diferente do adulto. A causa principal de um distúrbio do sono na criança, um ronco, uma apneia, um bruxismo, geralmente é uma obstrução respiratória. A amígdala grande, adenoide grande ou uma alergia, né? Que tampa o nariz, que mantém aquela criança alérgica sempre com o nariz entupido. Sim. Então ela acaba respirando pela boca. E a respiração durante o sono que não é eficiente, ou seja, essa criança tem uma dificuldade de respirar, ela se mexe muito, ela vira de um lado, vira realmente de ponta cabeça, posições esquisitas que a criança dorme, porque à noite, quando ela está dormindo, o cérebro busca uma posição para que o ar passe pela garganta de maneira mais fácil. Por isso que a criança que ronca, tem apneia, ela parece que estica o pescoço, tem umas posições esquisitas para dormir, porque na verdade o cérebro está tentando fazer aquela criança respirar. Olha isso. E o ranger de dente é uma das consequências, dos sinais. Então, o ranger do dente em criança, o ronco na criança, é um sinal de que aquela respiração, o sono dela não tá bom. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é buscar um otorrino infantil para ele avaliar a parte anatômica, se tem adenoide, se tem amígdala, se tem alergia, né? Tratar isso, e também um ortodontista, porque se ele já tem esses sintomas, ele já tem uma alteração na arcada dentária gerada por essa respiração oral e que precisa ser corrigida. Então, o tratamento é multidisciplinar. Precisa ir no médico para ele avaliar isso e em seguida buscar então a correção da anatomia com o ortodontista e uma fono para ensinar aquela criança a respirar e pôr a língua no lugar certo. Olha isso, gente. E é muito importante, como a doutora disse aí, tá nessa fase de formação, tem a ver com o aprendizado, tudo, né? Tudo. Então... Lembra assim, se você cuida da criança, a parte respiratória, fornece para essa criança condições para que ela tenha um sono de qualidade, ela vai ser um adulto mais próspero, mais produtivo, vai aprender mais rápido e vai ser um indivíduo mais equilibrado, físico, mental e emocionalmente. Com certeza. A Priscila aqui do São Dimas mandou aqui. Boa tarde, amei o programa de hoje. Colocou aqui, André. Preciso dormir urgente, abraço. Pois é, né, dona Priscila? Com vários compromissos aí, escritora agora. Que legal, né? O pessoal mandando aqui também. Doutora, agora conta uma coisa pra gente, né? Agora que eu olhei o relógio aqui, já estamos caminhando quase pro final do programa. Passa tão rápido. É bom demais vir aqui. Não é? Mas conta pra gente aí, né? Como eu posso fazer aí para ter um sono de qualidade, que é desde o início a gente está falando, não é só ter sono, é um sono de qualidade. Quais são os passos? A gente sempre fala disso, mas a gente precisa reforçar. Um dos primeiros seria a gente criar uma rotina e priorizar o que realmente tem que ser priorizado? Exatamente, vamos dizer assim. A gente tem que ter higiene do sono. Higiene do sono, se você buscar no Google, você vai ter uma lista lá de coisas que você tem que fazer e nós vamos passar aqui o principal, né? O que a gente mais recomenda. Lembrando que a higiene do sono, ela tem que ser feita para todo mundo. Mas para aquelas pessoas que não têm um distúrbio do sono,
ela vai ser mais eficiente. Não adianta fazer uma higiene do sono e você ter ronca, apneia, insônia e não procurar, não tratar. Sim. Tá? Então vamos considerar que você não tenha nada e que você está dormindo mal porque você quer. Então nós vamos melhorar a sua rotina. O que você tem que fazer? Primeira coisa, determinar um horário para acordar e para dormir. Isso é fundamental. Então você não pode dormir um dia às 11, um dia às 9, um dia à meia-noite. Você vai escolher uma hora e pode dormir ao redor desse horário. Um pouquinho mais, um pouquinho menos. E acordar naquele horário, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Então uma pessoa hoje que vai dormir umas 11h30, que ela tem que acordar às 7, vamos dizer assim, ela tem que se programar para dormir pelo menos umas 10 horas, 10h30, para poder acordar ali e ter dormido uma quantidade suficiente, né, de sono bom. E agora, você vai chegar a esse horário e vai pular na cama? E vai dormir? O sono não é interruptor, gente, que você põe lá, aperta o botãozinho como se liga uma luz. Sim. Não, você tem que preparar a sua vigília para que você tenha um sono de qualidade e um sono na hora que você gostaria. Então você tem que almoçar no mesmo horário, procurar fazer ginástica, exercícios no mesmo horário, fazer suas atividades extras no mesmo horário, porque o seu cérebro, ele vai aprender o horário que ele vai dormir. Então você tem que dar pistas durante o dia para o seu cérebro, para ele entender, nossa, ela já almoçou? Nossa, está chegando o horário do sono. Falta tantas horas para dormir. Ah, ela já jantou? Falta tantas horas para dormir. Ah, ela chegou em casa, já deixou as luzes menos claras, né? Façam isso depois das 6 da tarde, deixem menos luzes acesas, né? Nossa, então já está bem próximo da hora de dormir. Chegou 2 horas antes de você dormir, vai carregar seu celular longe de você. Não é para pegar mídias, não é para pegar celular, tablet, computador, 2 horas, 1h30 antes de dormir. O seu cérebro tem que descansar, tem que tirar o estímulo, tirar a excitação. Vai assistir uma televisão? Coisas assim simples, comédia, um filminho Água com Açúcar. Não vai assistir jornal, guerra, filme de violência, ficar discutindo com o marido à noite. Não, gente, essas coisas você faz de manhã, porque o cortisol sobe. Fala, André, gostou? O cortisol sobe e aí você vai atrasar o sono. Então você tem que tirar estímulo do cérebro. Aí você começa a fazer isso, nossa, ela já guardou o celular. Opa, tá quase na hora de dormir. Tá calminha. Então, gente, você tem que deixar o cérebro reduzir sua atividade. Você não pode querer fazer tudo tarefa, ficar no computador, vou responder e-mail, ai, preciso. Você não vai resolver os problemas naquele horário. O que você não vai resolver ali, o que você pode resolver no dia seguinte, não tem necessidade de resolver naquele momento. Tá? Interessante. Então, gente, se respeitem seu corpo, respeitem seu sono. E façam essa rotina. Não é para amanhã que isso vai mudar. A neurociência mostra que o cérebro começa a aprender uma nova atividade, uma nova rotina, mais ou menos com 3 meses. Então, isso é todo dia. Não é só fim de semana. Fim de semana eu posso dormir mais. Não. Sejam rígidos com a sua rotina. Façam isso todos os dias. Vocês vão ver a melhora que vocês vão ter. Olha só, sabe o que eu faço, doutora? E a rotina do chá, que eu gosto muito, hein? Conta do chá aí. A rotina do chá é você... Guardou o celular naquela 1h30 antes, você vai lá na sua cozinha, pega uma chaleira, põe água, pega uma canecona bonita, põe a planta ou o saquinho de ervas naturais, tipo cidreira, hortelã, mulungu, que é uma erva só para sono, né? Mulungu é excelente para o sono, erva doce. E aí você ferveu a água, coloca a água na caneca, tampa e deixa ali 5, 8 minutos para fazer uma efusão. E aí, esse tempo que você fez, ferveu, arrumou, leva mais ou menos uns 20 minutos. Seu cérebro já vai entendendo. Nossa, já tá relaxando. Tá fazendo chazinho. Já tá fazendo chazinho. Aí você senta, pega o seu chá, vai ali, tá vendo uma comédia, alguma coisa gostosinha, vê seu chazinho, toma. Chegou a hora que seu celular, que nós combinamos ali, que você vai colocar para ele despertar, que tá na hora de dormir, ouviu aquele hinozinho lá do celular? Pronto, nossa, agora eu vou dormir. Olha só. E com o tempo você vai pra cama e vai dormir. Então evita isso. Ginástica até 2 horas antes não pode de dormir. Quem faz academia à noite tá errado. Comida pesada à noite não pode. Banho muito quente, você atrasa o sono. Você eleva a temperatura do corpo, acelera. Vai demorar mais para você dormir. Tá vendo? Então, um banhinho morno. Essas coisinhas que parece que tão simples, né? Quarto escuro, quarto sem luz, sem som, não dormir com televisão ligada. Tudo isso vai favorecer o seu cérebro a entender que o quarto é para dormir. Então, não leva as coisas pro quarto. Não vai tarefa no quarto, comer no quarto, trabalhar no quarto, não. Faz tudo que você tem que fazer na sala, só vai pro quarto para dormir. O cérebro tem que entender que entrou no quarto,
ali é o seu lugar de dormir. Ali e de namorar, só. Aquele é o lugar onde você encosta pra dormir, né? Exato. E pra namorar, né? Olha só que bacana. Eu desligo a minha internet, dá um certo Isso horário, aí. desativo a internet. Isso mesmo. E se for urgente, vai me ligar. Aí eu, né, se for urgente, eu vou atender. Isso. Mas caso contrário, não. Tem um áudio aqui rapidinho, André, vamos ver se dá tempo? Se é uma pergunta, vamos ouvir. Precisa reforçar. Boa tarde. Oi, boa tarde. Tudo aí da Canção Nova, essa doutora maravilhosa, que é essa Tem que ser priorizado. É o Silvano. passando aí todas essas mensagens. Tem higiene do sono. Higiene do sono, se você buscar. É muito importante o que ela está falando. Eu, sinceramente, aqui vou buscar de novo esse programa, eu vou principal, né? O que a gente dar mais uma observada no trânsito. Me chamou muita atenção por todos esses sintomas aí, né? Que ela está falando. Eu queria saber o seguinte: a gente que está dormindo e levanta bastante à noite, né, para utilizar o banheiro, né, o mictório, qual a influência nisso? Porque eu durmo e só acordo um pouco pesado. Eu tenho que tomar um banho para começar o dia, senão não tem hora. Isso é fundamental. E eu sinto esse cansaço. Se isso tem muito a ver, que eu acordo bastante à noite, 2, 3 vezes na noite para ir no banheiro. Olha só. Silvano está falando. Ô, Silvano, parece que tá na estrada aí, né? E aí, doutora? Então, isso que ele falou, sim, você tem pessoas que acordam várias vezes para fazer xixi à noite, você fragmenta o sono e, lógico, você picou o sono de manhã, você vai estar mais cansado. Isso é uma coisa, isso é verdade, vai acontecer. Por que então que a pessoa acorda para fazer xixi à noite? Pode ser porque ela toma muita água antes de dormir, não deveria, a gente tem que tomar água até 2 horas antes de dormir, né? Se ela não tem nenhuma doença do sono, ela pode ter uma doença de próstata, que dependendo da pessoa também faz xixi, a próstata fica inchada, mas muitas vezes a gente vê que a pessoa que acorda muitas vezes à noite tem apneia do sono. A apneia do sono acelera a fabricação da urina, então e faz com que a pessoa levante várias vezes para fazer xixi. Olha só. Então, quando a gente trata a apneia do sono, uma das primeiras coisas que o paciente fala é isso: doutora, se eu levantar uma vez agora, é muito. Porque acabou esse negócio de levantar toda hora para ir no banheiro. Então, muitas vezes a pessoa tem apneia do sono e isso é um dos sintomas de apneia do sono. Então tá aí, porque diz que acorda fica, né, tudo cansado. Aí é sim, você picou à noite, você picou o seu sono, fragmentou demais, você vai acordar cansado. Mas muitas vezes é isso. Então eu sugiro, Silvano, que você investigue o sono. Que você faça um exame de polissonografia para realmente tirar daí o risco de você ter apneia do sono e não estar tratando. Porque se tiver, vá tratar. Trate a apneia do sono e ronco. E ele não comentou se ele ronca ou não, mas se ele ronca, já é então um fator, quase que um marcador aí para que ele seja um possível apneico, né? Tem que buscar diagnóstico. Rápido. Com certeza. E ele aqui, né, a impressão que dá que ele é caminhoneiro. Eu não sei se ele trabalha na estrada aí, Silvano. Você trabalha na estrada. E colocou ronco, sim. Aí. Então, tá vendo? Então, não sei se você é caminhoneiro, principalmente, né? Principalmente se você for motorista, né? Então, o motorista, ele, a gente sabe que faz viagens que abusa, né? A rapidez com que você tem que chegar num lugar, muitas vezes você não dorme, muitas vezes você fica tomando Coca-Cola, café, estimulantes, aí, né, então a gente sabe que isso acontece, é uma realidade de vocês e isso realmente aumenta muito a sonolência e geralmente o motorista ele tem apneia do sono porque ele está acima do peso e ele realmente não tem rotina, né? Não tem uma alimentação adequada, não faz exercício, né? Então ele está sempre ganhando peso e abre portas para apneia. E só para você saber, Silvano, quem tem apneia do sono tem 7 vezes mais chance de provocar acidente no trânsito ou sofrer um acidente no trânsito. Então, é muito importante que você busque o diagnóstico e trate caso você tenha apneia do sono. Ele falou que ele está no carro, mas é particular. Ele não é caminhoneiro, não, mas ele viaja bastante aí. Então, precisa, todos nós, tá? né? A gente que trabalha de carro, porque né? assim, na hora que você precisa dormir, o cérebro, ele apaga você. Com certeza. Por isso que as pessoas dormem, às vezes, num show, embaixo de uma caixa de som. Você vê a pessoa dormindo no banco da praça. Por que ela consegue dormir? Porque ela tá tão cansada e tão privada de sono que o cérebro, ele fala, ou você dorme ou você morre. Então, ele apaga. Por isso que a pessoa dorme no volante. Então, o risco para quem tem apneia e ronco aumenta 7 vezes para
acidente. Então Olha tem que só. tratar. Doutora Lilian Gianazzi, eu gostaria muito de agradecê-la pela presença mais uma vez, pelas informações, por essa ajuda aí e até a próxima, se Deus quiser. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando sobre um assunto super importante. Sim. E ajudando as pessoas, né? Informando. certeza. E espero que tenha feito a diferença na vida dos nossos ouvintes queridos. Bora cuidar do sono Bora. aí, de qualidade. Doutora, para quem quiser saber, conhecer mais, o Instagram qualquer? É doutora Lilian Gianazzi, Sono e Dor. Doutora Lilian Gianazzi, Sono e Dor, você encontra lá no Isso. Instagram. Obrigada, doutora Lilian Eu que Gianazzi. agradeço. Obrigada, André, pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você pela companhia, pela participação. Sempre uma alegria ter a sua interação. Lembrando também, você que quer sugerir um tema para o programa Abre Aspas, manda pra gente a sua mensagem. Quem sabe a sua sugestão não se torne aqui um programa. Vai ser uma alegria, claro, ter aqui a sua participação. Fiquem com Deus, bom final de semana. A gente segue agora em rede, direto com Cachoeira Paulista. Estamos aí no acampamento das famílias, Frei Gilson, Padre Adriano Zandoná. Até domingo lá, esse super acampamento, e você segue aí com a programação acompanhando os detalhes aqui na Rádio Canção Nova. Fiquem com Deus e até mais.